Oi, despertos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Brandão, seja bem-vindo ao canal novamente, ou seja bem-vindo aqui se você está chegando pela primeira vez. E hoje eu quero falar para vocês sobre 3 escolhas que eu fiz que foram muito difíceis, assim, desde que eu pedi a minha primeira ressonância harmônica, né, eu pedi limpeza de muitas crenças. E na minha primeira onda, eu já, na verdade, quando estava assistindo o Caminho das Palestras, eu já senti uma dificuldade em acreditar em algumas coisas, ou não é nem acreditar, eu não sei, eu senti algo diferente em relação à religião, né? Isso foi em 2019, se eu não me engano, foi em 2020, foi o ano da pandemia, em janeiro ali mais ou menos, que eu pedi minha primeira onda. Então, eu já senti um movimento diferente ali quando eu estava assistindo. Na verdade, em 2019 eu já senti que eu estava um pouco me desprendendo ali da religião. Para quem não sabe, eu era da Umbanda, eu fui umbandista durante quase 5 anos da minha vida, mas já fui evangélica, fui batizada na igreja católica, a minha avó frequentava o centro espírita do Chico Xavier, então é uma bagunça, né? Então eu sempre acreditei em várias coisas, assim, eu nunca tive essa dificuldade. Porém, eu pedi, né, quando veio a minha primeira onda, eu pedi, eu não lembro se eu pedi limpeza de crenças de religião, eu acredito que não, eu acho que eu não pedi. Mas eu senti já uma coisa muito assim, eu pedi, não pedi, eu tenho certeza que eu não pedi isso, mas eu pedi conexão com o todo, conexão com a fonte, conexão com essas coisas assim que eu tivesse mais próximas da verdade, né? E não que as religiões sejam uma mentira, né? Mas eu queria, vocês entenderam, né? Me conectar com o todo real, oficial, né? E aí, eu acho que com o passar do tempo eu fui me desconectando cada vez mais da religião e eu acho que foi as 3 coisas mais difíceis, assim, desde que eu pedi a ressonância harmônica foi soltar a religião e soltar as crenças religiosas, né? De sair da casa que eu fazia parte, de cortar esse laço, sabe, assim, foi um pouco doloroso, assim, eu resisti muito, eu resisti quase 8 meses, a 9 meses mais ou menos. Eu já não estava mais ali, mas eu estava sofrendo muito por aquilo, né? Eu tava passando pela catarse, né? A gente sabe que quando a gente está sofrendo por uma escolha que a gente tem que fazer, a gente já está naquele estado de sofrimento, é porque a gente já está passando por uma catarse, a gente já está se despedindo daquele ciclo, né? Para pensar nisso, tá? Se você tá aí, eu termino ou não termino, eu separo ou não separo, será que eu saio desse trabalho ou não? E aí você começa a entrar no estado de sofrimento. Todas as vezes que você pensa sobre isso, você pode ter certeza que você já tá passando por uma catarse e que você já fez essa escolha, tá? Você já escolheu isso. E aí essa foi uma das coisas mais difíceis assim de soltar na ressonância harmônica, né, da minha vida, que foi as crenças religiosas. E aí depois eu pedi, né, a limpeza de crenças, qualquer crença religiosa que eu tinha. E aí foi ficando cada vez, desculpa, gente, foi ficando cada vez mais fácil para mim pensar na espiritualidade fora da caixinha, né? Fora de uma questão religiosa, de uma igreja, ou então de uma casa de espírita, ou, sabe, eu já não fazia sentido isso para mim e eu conseguia ter isso aqui fora da religião, né? Que era me conectar com Deus direto com a fonte. E são ferramentas, tá, gente? As religiões, para mim, Dani, eu entendo como ferramentas. Então, óbvio que se tiver uma pessoa que tá muito mal, tá, meu Deus, tá precisando muito de ajuda, não tá vendo saída em nada, e aí até estudar ressonância harmônica, estudar sobre as 7 leis herméticas, estudar sobre o poder da criação, a pessoa precisa de uma solução rápida, imediata, poxa, eu indico você ir sim numa igreja, pedir para o pastor orar para você, rezar para você conseguir um emprego se você está desempregado, né? Ou com um problema no seu casamento que você acha que quer a solução, sei lá qual que é o seu problema. Mas você precisa aprofundar mais nisso, né? Ou ir, seja ir no centro espírita, conversar com alguma entidade para te dar uma orientação. Mas você precisa ir mais a fundo, né? Quando você faz isso, você tá tão descrente com você mesmo, com a sua fé, você tá tão assim, eu não acredito em nada, que você acaba
transferindo a sua responsabilidade de criação para o pastor, para o pai de santo, para a entidade, etc. E aí, é importante, eu acredito que seja importante sim as religiões, mas toma cuidado, tá? Vai mais aprofundado aí, que tudo tá dentro de você, tá? Inclusive, se você também não está conseguindo criar uma realidade com total facilidade, alegria, leveza, glória, prosperidade, dinheiro, né? Tá tudo bem também, porque tem crença aí dentro de você e só precisa ser limpo, tá? Tem que ser limpo isso aí. Então, a primeira coisa foi fazer a escolha de soltar a religião. A segunda coisa mais difícil para mim foi, eu acho que foi a crença de merecimento, né? E essa crença de merecimento, ela tá ligada diretamente a tudo na sua vida. Então, essa coisa de como você se trata, de como você se porta, como você é no relacionamento amoroso, relacionamento com os amigos. Eu acho que a crença de merecimento foi uma coisa assim que foi muito difícil lidar com isso, foi muito difícil trabalhar isso em mim, porque eu tive que falar, eu tive que escolher algumas coisas que não faziam sentido pra mim. Poxa, mas eu tô escolhendo isso aqui, mas, cara, isso aqui, cara, eu tinha que estar escolhendo aquilo ali. Não, mas isso aqui é melhor pra mim, isso aqui é... Cara, mas olha isso, sabe, assim, não fazia sentido algumas coisas na minha cabeça, né? E aí, então, eu tive dificuldade também com essa crença de merecimento, de trabalhar essa crença de merecimento, né? E aí, a terceira, que tá muito ligada também à crença de merecimento, que foi começar a falar não, começar a me impor. Cara, isso foi tão desafiador pra mim, foi tão difícil entender que eu era dona da minha vida, que eu criava a minha realidade, que eu tinha o poder de fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu quisesse morar em BH, eu tava morando em BH. Se eu quisesse mudar para Portugal, eu ia mudar para Portugal. Se eu quisesse vir morar no Rio, eu tava livre para isso. E é muito curioso isso, porque essa mesma sensação que eu tenho de falar isso para vocês, ou que eu tive no momento que eu comecei a fazer escolhas para mim, direcionada para minha pessoa, só para mim. Eu tô fazendo isso pro meu prazer, sabe? Pro meu gozo, pra minha vida. E escolher isso me fez lembrar muito quando eu fui morar com a minha tia, quando os meus pais adotivos, né, os meus avós, eles mudaram de cidade, e aí eu fiquei um tempo morando com a minha tia, e aí ela deixava as meninas saírem, ir dançar, ir pra festa, e ela deixava, as meninas tinham tipo, sei lá, 12 anos, 13 anos, e as meninas podiam fazer o que quisessem. Minha tia era totalmente liberal. E mesmo eu também podendo fazer, eu não me sentia, livre para fazer. Parece que tinha sempre alguém me impedindo de fazer, que era a minha própria mente, né? Que eu fui programada para não fazer o que era prazeroso para mim, né? Os meus pais adotivos, eles foram muito rígidos comigo. Então, tudo que talvez me remetesse a prazer, eles não deixavam eu fazer, que seja brincar na rua, que seja fazer um trabalho de escola gostoso com turma, né, em grupo, eles não deixavam eu fazer. Eu dormia na casa de amiga dormia na minha casa, também não podia. Festa de aniversário eu nunca podia ir, nunca fui numa festa de aniversário de alguma amiga minha, nunca, porque eles não deixavam. Então, tudo que talvez me remetesse a prazer, eu não podia ir, porque não e não. Por quê? Não, porque não é pra ir. Então, na vida adulta, essa coisa, né, que é a crença do merecimento, não, eu não posso fazer isso porque eu não mereço, né? Então, eu tenho que me libertar dessa programação de que eu não posso fazer isso e ir para a programação de eu agora sou a mulher adulta e eu posso, assim, escolher o que é melhor, o que eu acho que é melhor para mim. Foi um processo muito difícil. Eu começar a me impor, gente, começar a falar não. Gente, é a coisa mais simples do mundo, assim. Tem uma pessoa que ela era muito assim, eu vou fazer isso aqui não, porque não tô, porque eu não quero fazer. Eu falava, gente, mas que absurdo, isso é tão importante pra mim, isso aqui é tão, poxa, eu quero tanto isso aqui, e a pessoa, não acho que eu tô pronto pra isso. E era muito simples pra ele falar aquilo, e era muito difícil pra falar, não, então também eu não quero isso, cara, então, não quero isso também, então. E aí eu vi a diferença, essa pessoa me ensinou muito isso também, essa questão de falar não, né?
E aí eu pedia muito, eu pedi todas as minhas ressonâncias, né, os áudios assim de ressonância harmônica, eu sempre pedia essa limpeza de crença de não merecimento, né? E essa coisa de segurança, de autoestima, né? Que tá muito ligada à autoestima. E eu comecei a pedir essas coisas, e aí eu comecei. Hoje em dia as pessoas falam assim, igual esses dias, né? Eu tava vindo pro Rio, pra casa do meu namorado, e aí minha amiga falou assim, Dani, mas ele tá com Covid, porque você vai fazer o quê lá? E começou a brigar comigo, e eu virei pra ela e falei, cara, porque eu quero ir. Eu sei que ele tá com Covid, mas eu quero ir lá, mas você vai... Tá, tudo bem, eu sei desse risco, e tá tudo bem. E assim, pra mim foi libertador. Pra ela, falou assim, então tá, tipo, se é isso mesmo, cada um com suas consequências. Eu falei, assim, ok. E, tipo, e aí depois a gente mudou de assunto, foi falar de outras coisas. E se fosse antes, eu ia fazer todo um cenário de, meu Deus, minha amiga não quer que eu vou. E de repente eu ia mandar mensagem pro meu namorado falando que talvez não era uma boa ideia, porque não sei o quê. E sabe, e meu namorado, não quero que você venha, porque eu tô com Covid. Não, cara, mas eu vou, eu quero ir. Então, é falar não e sim para as minhas vontades, para o meu prazer. Então, isso foi uma coisa muito... E eu ainda estou no processo, mas foi muito libertador, foi muito bom. Mas foi uma as três coisas mais assim que eu tive dificuldade em lidar bem com isso. Hoje, graças a Deus, tem muita coisa para melhorar, mas eu já consigo falar não, já consigo me impor, já consigo falar isso aqui para mim não tá bom, isso aqui para mim não serve, você pode dar mais? Não, então ó, tchau e benção, né? Ou então, eu tô nessa cena aqui, nesse cenário que eu criei, mas acho que agora não faz mais sentido para mim. Ó, obrigado, tchau, sem apego, sem a necessidade de estar num local, porque eu tenho que sentir uma dívida de gratidão por aquele cenário que eu criei. Não, eu não quero mais aquilo e tá tudo bem. E é isso. Essas foram as três coisas mais difíceis assim que eu tive dificuldade em lidar na ressonância harmônica. Espero que esse vídeo tenha feito sentido aí em algum lugar para você. Se você está aqui, com certeza é porque estamos com congruência energética, então tem alguma coisa que eu falei aqui que você pode olhar para sua vida, que talvez você precisa dar uma... Deixa eu olhar para isso aqui, será que eu também tenho isso, né? E perguntas, tá, gente? Faz perguntas. Eu me perguntava, assim, todos os dias, qual é a crença que está me impedindo de ser feliz? Qual é a crença que está me impedindo de... E aí veio essa coisa do não merecimento, veio essa coisa de me impor, sabe? De que eu não podia me impor, que era errado, que eu não tinha esse direito. E eu tenho sim, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de estar no lugar de vítima, eu tenho o direito de não me sentir feliz, eu tenho o direito de falar, cara, isso aqui, tudo bem, você tá dando o seu máximo aqui, ou então, cara, mas não tá legal não, entendeu? Sabe assim? E é isso, gente, ó. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.